O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, então, como sempre, somos convidados, né? A missa é isto, esse encontro duplo na fé e no mistério do amor divino, né? Na palavra divina e no seu corpo precioso, né? E seu sangue. Então, a palavra de Deus, né, vai levando a liturgia da igreja, nos acompanha nessa caminhada de ressurreição, de Páscoa, né, e de peregrinos deste mundo para o céu, com essa palavra de nosso Pai, né, que nos ama infinitamente, né? E hoje ele nos lembra algumas verdades. Por exemplo, nós só podemos produzir frutos e frutos abundantes quando estivermos em comunhão com Ele, com Cristo. Isso quer dizer concretamente quando estamos na graça de Deus, na graça santificante, esse dom divino, do amor divino que nos é dado no batismo para que cresça em nós, faça a nossa vida cristã crescer, nossa vida espiritual, de nos santificar e ao mesmo tempo de nos levar à missão evangelizadora. Os primeiros tempos da igreja, hoje nós lemos 3 textos, né, do Novo Testamento. É raro isso. Normalmente temos sempre aos domingos uma leitura do Antigo Testamento, né? Mas no período pascal, pós-Páscoa, né, a gente vê descida do Espírito Santo, já estamos nos aproximando aos pouquinhos, os 50 dias do Espírito Santo, então nós vemos, né, os apóstolos, os convertidos, né, se movimentarem, né, sempre vivendo em comunhão, se alimentando, estudando, participando da Santa Eucaristia e ajudando o próximo, os necessitados. Então há uma ebulição no cristianismo, né, cada vez mais gente temia ao verdadeiro Deus, se associava a eles. Então os Atos dos Apóstolos, né, nos relatam justamente essas atividades, né, evangelizadoras dos discípulos, né, do primeiro momento e na história, né, da igreja, né, os apóstolos, discípulos e outras pessoas que iam se associando a ele. E a primeira leitura nos lembra como é que Paulo chegou a participar, né, desta evangelização, né? Então é bem interessante a história, que é um pouco lembrada aqui, né? Saulo chegou a Jerusalém e procurava se juntar aos discípulos, né? Pedro e tal,
né? Mas como fazer isso, ele não era conhecido, apenas o que eles sabiam dele era que era um grande perseguidor dos cristãos, né? E o resto eles não sabiam. Então ele foi lá para se encontrar com São Pedro, Papa, etc., né? E quando chegou lá, disse como fazê-lo, né? Havia dificuldade, todo mundo tinha medo dele, porque ele perseguia, prendeu muita gente, né? Foram levados à prisão por causa de serem discípulos de Jesus Cristo, né? Então Barnabé, né, levou Saulo, né, aos apóstolos e contou-lhes a vida dele um pouco, e Saulo então também falou e tal, e como ele estava pregando, né? Então daí em diante Saulo permaneceu com eles. Saulo ficou em Jerusalém alguns dias para falar com Pedro, né, sobre a autoridade da igreja. Eu vejo várias coisas interessantes aqui. Barnabé, que ajudou Saulo, né, a poder se chegar a São Pedro, né, e talvez Tiago, né, que estavam lá em Jerusalém, né, para conversar com eles. A maioria das pessoas no mundo, né, precisam da ajuda de alguém para chegarem a Jesus. Sozinhos, né, muito pouca gente vai, né? Porque estamos ocupados demais. Então, nesse sentido, né, no mundo que não é cristão católico, que é a maioria grande da humanidade, eles estão continuando a percorrer caminhos de todas as maneiras, do coração, a busca da felicidade, da realização. Então, as divindades, hoje, os deuses que não existem, né, que haviam desaparecido de toda a Europa, né, depois do cristianismo, estão voltando ao nosso meio, né? Deuses que não existem, falsos deuses, né? Em formas novas, modernas, contemporâneas, né? Cheia de sedução, né? E de atrações, né? Que falam, né? Não ao coração e à razão das pessoas, mas aos sentimentos, aos impulsos, às satisfações, né, e assim por diante. Então, esse mundo é mais bonito. O gesto Barnabé levou, conduziu, né, aos apóstolos. E lá ele ficou, conversaram certamente muitas coisas, algumas explicações, e São Paulo foi hostilizado lá pelos gregos, né, judeus, né, que também, gregos que aceitavam o judaísmo, né. Então ele, né, desconhecia os irmãos dele lá na Grécia, Paulo pregando lá, né, então eles ficaram, não, esse cara é contra os judeus, Então São Paulo teve que se mandar daí, né, e a gente viu que eles deram um jeitinho, levaram o primeiro lugar, depois a outro e tal, para escapar, né. Então são as peripécias da vida que os discípulos evangelizadores sempre de alguma forma ou outra enfrentam, né. E na segunda leitura, a gente vê aqui na carta de São João, né, como sempre, São João, as suas cartas, elas são bem pequenas, né? 1, 2, 3 pequenas cartas, mas elas falam do essencial. O essencial está tudo ali nas cartas de São João, apóstolo e evangelista, né? Então, amemos-nos não apenas com palavras, pela boca, mas, né, com ações e de verdade, né? E de verdade. Então é isto que será sempre, né, causará sempre um grande impacto, mais que impacto, uma revolução que nunca vai terminar. A presença de pessoas humanas que por sua fé no verdadeiro Deus e na observância dos mandamentos vão ser uma presença contestadora de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que não é verdadeiro. E ao mesmo tempo não só combatendo e denunciando, mas anunciando uma proposta única que torna feliz de verdade o ser humano, né? Então, por isso, para que a gente possa ser esta presença no mundo, São Paulo que fala, né, o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, né, então é esse, né, amar com ações e em verdade. Então,
Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu, né? Na realidade humana, temporal, aqui, né, essa manifestação da comunhão, ela não exige absoluta presença física, mas a presença física é a maior fórmula de mantermos a nossa comunhão entre nós. Por isso, quando Deus, através do Secretariado de Brasília e demais secretariados, insiste na existência de uma escola missionária semanal para a formação, para a santificação e para animar-nos interiormente na nossa ação evangelizadora, ela é fundamental, né? Então, hoje começamos a escola com meia dúzia e poucas pessoas, agora tem mais, a missa, sim, né? Mas é importante a preparação de um curso que aqueles que forem escolhidos por Deus não façam sua presença física, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos anjos, onde cada um tem o seu mundo próprio, né? Nós somos seres humanos e precisamos dessa presença física para, né, entendermos que o mandamento realmente é esse, observar os mandamentos. Quem guarda os mandamentos permanece com Deus, Deus permanece com ele. Então, é uma verdade assim absoluta, né, essencial, né, guardar os mandamentos. É o segredo, a solução de todos os problemas, incluindo a nossa salvação e a salvação da humanidade. Nós temos o bom hábito de no Emaús, principalmente, né, marca muito a nós, né, todos nós, né, esse término de uma palestra, fica conosco, Senhor, fica para sempre, né? Então, né, Jesus aqui diz, né, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Então, pedir fica conosco nos deve levar a uma constante conversão para estar com ele. Por ele jamais nos deixará sozinhos, né? Mas é preciso fazer isso. E a leitura, né, do Evangelho, a proclamação do Evangelho, para mim sempre foi muito forte, marcante essa parábola, né, da videira e dos ramos, né? Eu uso muito no curso sobre a graça de Deus. É um tema, um texto fundamental bíblico, né? Permanecer unido ao tronco. Aí os frutos, porque a seiva passará. A mesma vida do tronco, que é Jesus Cristo, né? A videira, né, passa para os ramos. Então os frutos são naturais, né? Eles vão acontecer em grande profusão. E sempre mais, sempre mais, sempre mais. De modo que é uma dica interessante. No momento que a nossa vida não produz mais frutos de santidade e de conversão e de apostolado, é preciso se interrogar. Eu estou apenas fazendo parte de um galho que já secou e que depois não serve para nada, para não ser queimado, né? Ou porque estou deixando de perceber esta seiva me alimentando, né? Então a minha vida será, né, como um vulcão, né, sempre em atividade, né, sempre em ação, sempre levando a prática da caridade, né, à prática, não em palavras, né. Então, dar frutos também, isso é muito lógico, né, todo mundo compreende esta verdade, né. Vamos vivê-la com entusiasmo, com alegria, com gratidão a Deus, né, e hoje e sempre em nossa comunidade, para que ela seja esse testemunho de comunhão, né? Eu sinto falta de mais pessoas, sinto, né? Não como uma carência afetiva humana, mas como uma necessidade de comunhão dos filhos de Deus, né? Então, eu não tenho paróquia, não tenho um monte de gente, né? Não tenho, né, uma diocese, não sou bispo, né? Mas tenho essa minha pequena comunidade, né, e que, né, precisa desenvolver-se, crescer, etc. Hoje estamos rezando por um jovem, não sei se ele participou da escola, né, depois do curso, né, não sei como
que faleceu, que se veio a corpo, né? E assim é a vida, nós estamos aí, né, para que ainda temos certamente muito serviço a prestar, né, a Deus, a Igreja, a juventude do nosso país. Que Maria, nossa querida Mãe, nos ajude em todo esse trabalho. De pé, renovemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,